Família, tudo bem? Muito boa noite. Como vocês estão? Vamos lá para mais uma live. Hoje em um dia diferente do que a gente costuma, não é mesmo? Então, boa noite pro pessoal que tá aí assistindo a gente. Já envia para os amigos, todo mundo assistindo. Quero ver aí. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu deixo claro o que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Normalmente eu apareço de quinta, mas hoje um horário nobre, diferente, num feriado. Estamos aqui para conversar com a Juliedre hoje. E para o pessoal que não me conhece, veio pelo Instagram da Ju, queria estar agradecendo, né, claro, a presença. Mas também queria explicar para o pessoal o que está acontecendo, o que é isso aqui, um podcast? Como assim? Então, gente, o intuito do podcast, a ideia nossa de estar com o podcast aqui por meio de live, é ajudar pessoas a amenizar dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui para conversar um pouco sobre algum curso, sobre alguma área e te inspirar de alguma forma. Então, essas conversas acontecem aqui por meio do Instagram, por meio das lives, mas também é compartilhado lá no YouTube e depois no Spotify. Então, desde já, queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Meu muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, ative os sininhos e deixe um comentário aí pra gente. A gente tá conversando um pouquinho, tá? Outra coisa, pro pessoal que tá ouvindo a gente, muito obrigada por tirar esse tempinho para ouvir um pouco da nossa live, aprender um pouquinho com a gente. E vai lá no Instagram, segue a gente, participa também, porque no ao vivo é muito mais legal, entendeu? No ao vivo você pode adicionar um comentário, que a gente vai estar respondendo, vai estar interagindo com vocês. Aqui, ó, na caixinha que tem um pontinho de interrogação, você pode mandar as perguntas pra gente. Se não couber aqui, manda no comentário que a gente responde do mesmo jeito. E se a gente não responder, manda de novo, tá? Outra coisa, envia já pro amigo, ó, aqui no aviãozinho, envia pra alguém que não pode perder essa live de jeito nenhum, tá? E uma coisa que eu queria estar falando agora, como vocês viram no roteiro que hoje eu dei um spoiler, né? Maravilhoso. Nosso momento a pedidos, com a maravilhosa, né? Nosso patrocínio incrível, incrível. Então você que é aqui da região não conhece a Pedidos, baixa já esse aplicativo maravilhoso de delivery, entendeu? Nossa, na comodidade da sua casa. Quer coisa melhor do que isso? Feriado, comida em casa, não. Tudo que a gente precisa é a Pedidos, entendeu? Então, o delivery de comodidade. Então, vai lá, baixa, pede sua janta, tira uma foto, marca a gente, marca a Pedidos, tá bom? Outra coisa que eu queria estar falando, gente. Esse é o nosso último episódio. Na verdade, penúltimo, porque semana que vem tem um spoiler assim, só dando um spoiler, né, na verdade, maravilhoso, entendeu? Acredito que essa semana eu já solto o nosso folder, né, o cartazinho bonitinho, a nossa arte. Então essa vai ser uma edição especial, espero que vocês gostem, vai ser incrível, vou trazer assim, uma coisinha aí pra quem tá assistindo ao vivo, né, que vai assistir depois. A gente vai estar com várias pessoas na live, então é isso que eu posso falar pra vocês. Estou um pouco empolgada, mas vamos lá pro podcast de hoje com a Juliedre, né? Nome difícil dessa mulher, gente, olha. Então, gente, a Ju, atualmente ela é empreendedora e investidora. Ela conta com duas empresas, né, que é a Only e a Texel, que a gente vai falar um pouquinho depois. Porém, nem sempre foi assim. A Juliedre começou trabalhando desde os 12 anos, recebeu um apoio da família e sempre teve a ideia que sua vida seria mudada pelo esforço e dedicação. Já trabalhou na Claro e em outras empresas da cidade de Novo Horizonte, e assim criou um network no comércio e, claro, muita experiência, aprendizado e vontade de abrir seu próprio negócio. Ela vai deixar várias dicas que eu já tô sabendo que ela colocou lá no Instagram dela, viu? A Ju também passou por duas empresas falidas, mas isso fez com que ela criasse uma disposição maior para buscar o conhecimento e se desenvolver, claro. E hoje seu trabalho é administrar as duas lojas, as duas empresas, e pensar em mais possibilidades de geração de renda.
essa mulher não para. A verdade é essa. O convite, que olha, hoje vai ser, ó, adoro. Oi, gente! Oi, Ju, boa noite. Boa noite, Carla! Ai, tô tão feliz com o convite! Gente, vocês não sabem como é difícil combinar com essa mulher, entendeu? Porque, olha, uma data que já faz marcada assim, ó, entendeu? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa marcada, algum empecilho, não dá, mas Essa graças a mulher Deus não a gente... para. Então, assim, já queria agradecer por você, assim, nossa, super convidada, última da temporada, entendeu? Porque semana que vem tem um spoiler, essa eu já falei, já deixei algumas coisas aí pro pessoal, mas você é a nossa última convidada. E, assim, fechando com chave de ouro, é claro, né? Não podia deixar Ah, de ser. tô feliz demais e agradeço o convite. Espero, assim, de verdade poder agregar na vida das pessoas que vai assistir essa live agora ou depois. Porque esse é o nosso lema, nosso objetivo, sempre estar ajudando, né? Porque não vale de nada a gente crescer, a gente conquistar, se a gente não conseguir carregar mais alguém junto com a gente, né? Então, vou tentar entregar tudo aqui que eu puder. Adoro. Então, Ju, já queria, né, agradecer pelo ter a oportunidade de ter você aqui, também a disponibilidade de você estar no feriadão aqui com a gente. Então, muito obrigada, a equipe adorou, você aceitou. Ah, Então, gente, já vou perguntar assim, a pergunta que eu falo que é a mais difícil, né? Quem que é a Juliedre? ai, meu Deus. Bom, a Juliedre é uma pessoa muito, muito perseverante, muito corajosa, né? Desde menina, desde pequenininho. Então, assim, eu me considero uma pessoa muito perseverante, muito corajosa, que mesmo em meio a alguma dificuldade, alguma coisa, não procura não ficar se vitimizando, né? E sim procurar meios para sair daquilo ali, conseguir progredir, conseguir crescer. Então, eu acho que Juliedre hoje é isso, né? É empreendedora, é esposa, agora é mãe, né? Então, tô nesse pacote aí. Aliás, parabéns, eu vou para Novo Horizonte logo, vou dar os parabéns pessoalmente, mas assim, a hora que eu vi a notícia, eu falei, gente, literalmente, agora é o pacote completo a É, Juliedre, entendeu? é. Agora eu acho que eu vou viver a integridade realmente do que Deus me fez para ser. Incrível. E Ju, como que você era quando criança? Bom, eu cresci assim numa família com muito amor e muito carinho. Isso assim nunca me faltou, sabe? Só que em condições financeiras muito precárias. Realmente assim, nós tínhamos muitas limitações, não chegamos a passar fome, né? Mas chegamos a ter necessidades mesmo, tipo de ter às vezes o feijão e a farinha, mas não ter uma mistura ou um arroz, não ter o prato completo ali, né? Mas eu não. Naquele primeiro momento, eu acho que eu não conseguia sentir a falta disso, né? Só depois, mais pra frente, crescendo, que a gente vai começando a perceber a desigualdade, né? Então, eu vivi assim, uma infância muito feliz, uma infância muito legal, cheia de carinho. Meus pais sempre falaram que eu fui muito planejada, né? Mesmo naqueles momentos de muita dificuldade ali, eles sempre deixaram claro para mim o quanto eles queriam, né, que eu nascesse, queriam engravidar de mim. Então, assim, eu acho que eu tive uma base, uma estrutura, assim, mesmo em meio a tantas dificuldades, de muito amor, de muito carinho, mesmo o lar sendo desestruturado em algumas áreas, mas esse amor e esse carinho nunca faltou para mim. Entendi, muito bem. Que incrível. E é bom, você é filha única ou não? Não, eu tenho um irmão que o meu irmão já enfrentou mais dificuldades que eu, porque ele é mais velho. E minha mãe se separou do pai dele. Então nós não somos filhos do mesmo pai, apesar do meu pai ter criado ele como filho e assim o amor ser realmente de pai e filho e a gente não fazer essa separação. Mas ele enfrentou mais a dificuldade da separação, dessa quebra de vínculo, de ter que ter um vínculo afetivo, construir com o meu pai. Então ele já passou por mais dificuldades.
mas eu, graças a Deus, consegui ter mais essa estrutura de amor e de carinho. Muito bem, que incrível. Isso é muito importante, né? Muito. Agora conta pra gente uma lembrança boa que você lembra e de quando você era criança. Nossa, eu acho que assim, é uma coisa que eu tô até pesquisando muito agora, né, com a maternidade. Eu acho que essa lembrança boa das brincadeiras na rua, de ser assim, realmente muito. Eu acho que a pobreza em si, ela traz um lado bonito. Eu sei que traz muito sofrimento, muita dor, porque eu passei por isso também, mas eu acho que essa coisa da simplicidade, da humildade, de você subir nos pés de fruta, de você poder brincar na rua até tarde da noite e não ter que ficar preocupado, né? Hoje a gente tem muito mais preocupação, hoje a criminalidade é muito maior e eu não vivi muito isso, assim. Era muita brincadeira, muito gostoso. Então eu acho que essa parte eu vivi mesmo, o ser criança, sabe? Do interior, né? Interior, da humildade, da simplicidade, de correr e ralar joelho, ralar perna, ralar, tirar tampão do dedo. Então eu vivi muito isso. Que incrível. E falando ainda de lembrança, tem alguma lembrança assim que você para e fala, nossa, isso aqui me ensinou muito, que até hoje você, assim, se pudesse contar para alguém, também iria inspirar outras pessoas. Bom, na infância, deixa eu pensar alguma coisa assim que me tocou muito. Eu acho assim que uma coisa que foi difícil para mim na infância, mas logo quando eu entrei na escola, aí eu comecei a esbarrar um pouco com o preconceito. E isso foi assim difícil para mim. Naquele primeiro momento eu não sabia lidar com isso, também não sabia trazer para os meus pais, porque apesar de ter um lar com muito amor, muito carinho, muito afeto, nós não éramos uma família muito aberta à conversa. Então, minha mãe nunca questionava muito, nem o meu pai nunca questionava muito. Então, quando eu esbarrei com esse preconceito, eu tive que aprender a lidar sozinha com ele, né? E assim, era vergonhoso para eu falar que, tipo assim, que eu queria ser uma criança branca, né? A minha mãe vem de família branca, apesar do pai dela também ser negro, mas ela é de pele branca e o meu pai é de pele negra mesmo, toda a família negra. Então, e assim, hoje eu sou até mais clarinha, né? Mas quando você é criança, você fica muito no sol, então aí você escurece mais ainda, né? Fica mais moreninha ainda. E Sim. assim, quando eu esbarrei com esse preconceito foi muito difícil. E eu acredito que eu fui aprender a lidar com isso só depois de mais velha, lá com os meus 14, 15 anos, né? Então foi uma barreira muito grande para mim. Só que hoje é uma coisa que eu trago muito forte de realmente não tenha vergonha da sua cor, não tenha vergonha das suas origens, né? Ao contrário, eu acho assim, se prove além disso. Quem você é, além da sua cor, além do bairro que você cresceu, porque foi dificuldades também que eu encontrei, até na parte de arrumar um trabalho depois, né? Eu não tinha vergonha do meu bairro, eu cresci no Jardim América, né? Quem é aqui de Novo Horizonte sabe que é um bairro muito pobre, muito carente. E eu nunca tive vergonha do meu bairro, mas eu tinha medo do preconceito das pessoas, porque na hora de entregar um currículo, eu já via que a pessoa batia o nome ali no bairro que você morava, né? Então, e eu tive que aprender a lidar com isso, e hoje acho que a mensagem que eu trago é: seja alguém além disso, né? Além do seu bairro, além da sua cor, que apesar de hoje eu amar a minha cor, amar o meu cabelo, amar o bairro que eu cresci, eu tive que me provar além disso para realmente quebrar esse preconceito que muitas pessoas tinham, infelizmente. Infelizmente, muito bom. Já deixamos dicas aí, entendeu, gente? Então, ó. Já. Agora passando um pouquinho já, cresceu, né? Ju tá crescendo. Ju, quais cursos assim que você se lembra que você já fez e qual que você mais se identificou? Ó, eu não fiz muitos cursos, até por conta dessa questão, né, de ter essa carência realmente financeira na família.
Mas eu fiz 2 cursos que, assim, é por isso que eu coloquei a frase sobre a sorte, né? Que a sorte nada mais é que oportunidades que você não desperdiçou. Porque eu tive poucas oportunidades, mas eu não desperdicei nenhuma delas, né? E os 2 cursos que a minha mãe conseguiu pagar para mim, trabalhando de doméstica, fazendo faxina, foi o básico de informática. E eu tirei 10 em todas as provas. O professor se surpreendeu, eu me surpreendi, porque acho que a minha vontade era tanta de conhecer o mundo e de crescer e de conseguir algo que eu me dediquei muito àquilo, né? E o outro foi de rotinas administrativas, que assim, aí eu me apaixonei, né? Tanto que por muito tempo eu tive vontade de fazer faculdade de administração por conta desse curso. Eu achei assim, na época era na Microlins, que era uma escola excelente, assim, passou muito conhecimento para mim. Eu ainda não trabalhava no comércio quando eu fiz esse curso, e quando eu vim para o comércio, eu vim com uma bagagem já muito grande. E depois, mais lá na frente, eu fiz teologia, que já era, na verdade, eu cursei um semestre de teologia, que na verdade era um gosto pessoal, já era pro meu bem-estar mesmo, não era algo profissional, não queria levar de forma profissional aquilo. Mas eu acho que o rotinas administrativas foi um divisor de águas na minha vida. Aprendi muita coisa sobre comércio, sobre empresa, coisas que eu trouxe realmente para minha empresa quando eu formei, muitos anos depois, né? Eu pude trazer um conteúdo riquíssimo desse curso. Sim, administração eu também sou apaixonadíssima. Acho que depois que eu terminar a minha, eu faria, assim, de olho fechado. Até Nossa, hoje, sinceramente, eu ainda tenho um pezinho, assim, de querer fazer, né? Que hoje a rotina já é um pouco mais difícil, mas também com os EADs, né? Ficou muito mais fácil, então eu ainda tenho um pouco de vontade. Quem sabe um pouco mais lá na frente. muito bem. Agora com o neném, né? Porque além disso tudo, ela tem um neném, tá, gente? Agora tem que esperar ele crescer um pouquinho, senão fica um pouquinho difícil. Mas eu ainda tenho vontade, sim. E eu acredito muito nisso. Eu não tenho essa questão de idade, sabe? Para fazer faculdade. Eu acho que isso era uma coisa muito lá antiga. Hoje, eu acredito que a gente tem muitas oportunidades e não importa a tua idade. Se você tem vontade e quer, vai lá e faça. Com certeza. E Ju, quando que você começou a se interessar pelo empreendedorismo? Que você se encontrou nessa paixão? Eu acho que eu demorei para perceber isso, mas eu acho que eu trago desde a infância, né? Sempre que me perguntavam isso, eu falava, nossa, gente, eu nunca tive veia empreendedora, nunca tive ninguém na família que empreendeu. E depois eu comecei a pensar melhor nessa pergunta e eu vi que eu sempre tive pessoas que empreendeu na minha família. Sempre, sabe? É que eu não enxergava isso como empreendedorismo e nem se falava sobre empreendedorismo, né? Mas o meu avô sempre trabalhou com negócios de carro, trocar e vender, né? Os carros, cavalo, fazer de tudo isso. A minha mãe já teve trailer de lanche, já foi decoradora de festa, já fez lembrancinhas. Entendeu? Então, tudo na parte do empreendedorismo. E aí, desde pequena, eu vendo isso, né? Eu já comecei meio que a pensar em algumas coisas. Então, eu fazia pulseirinha de silicone com miçangas para poder vender na escola. Já era algo que eu gostava, assim, já fazia uns troquinhos, já conseguia comprar alguma coisa na cantina da escola. Isso era maravilhoso para mim. E aí depois eu comecei a trabalhar, achava realmente que eu iria trabalhar no comércio, assim, até o final da vida. Eu pensava muito nisso. Aí eu vi que o sistema que era abordado no comércio não era um sistema que me agradava, né? A forma que as empresas trabalhavam não me agradava. Eu estava me desgastando demais, assim, tanto que eu desenvolvi até um desgaste no maxilar, por conta de estresse de trabalhar no comércio. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso pensar em algo, porque senão eu vou me acabar aqui. E aí eu comecei a pensar em ter uma loja de celular. Eu trabalhei na Claro, né, por muito tempo, adoro, assim, o que a Claro me trouxe de conhecimento, de experiência, só que eu não me encaixava com o sistema que era feito, né?
E aí eu falei assim, acho que eu vou começar a vender celular. Doida, né? Doida, gente, porque eu não tinha um tostão, não tinha um dinheiro guardado, não entendia nada sobre finanças. Minha família nunca, nós tinha o básico do básico para viver. Imagina se tinha para guardar, né? Então, não tinha nada, só tinha o sonho e a fé em Deus, que isso eu sempre tive muito. Então eu peguei e falei assim, vou abrir uma loja de celular, vou começar a estruturar. E eu achava assim, que eu era super planejadora. Eu falava, eu tô fazendo o plano certinho, vai dar super certo. Aí eu me estruturei tudo, né? Trabalhei anos na Claro como gerente e tal. Tinha uma rescisão, um acerto, né? Como a gente chama, de R$ 5.000. Falei, vou pegar mais R$ 5.000 no Banco do Povo. E que é maravilhoso, viu, gente? Se você vai começar um negócio, por mais que você tenha seu dinheiro guardado, que hoje é o que eu recomendo totalmente, que você tem uma estrutura muito melhor do que eu tive, mas para ter um capital de giro, ele é maravilhoso. É que eu usei de forma errada, né? Eu usei no momento errado e de forma errada, mas é maravilhoso. Super indico. E peguei 5.000 no Banco do Povo, 5.000 da minha rescisão, falei, é isso, vou abrir a loja de celular, comprei lá, acho que eu tinha uns 8 celularzinhos e alguns acessórios, porque meu foco não era acessórios, né? Era o celular. Me apaixonei pela tecnologia, assim, de uma forma que sou até hoje, né? E falei, vou abrir. Abri a loja, pedi, né, para sair da Claro, abri a minha loja. A lojinha, gente, dava para você contar, dava uns 4 passos para frente e 2 passos para o lado. Era isso a loja. Não tinha banheiro. Fiquei com infecção de urina umas 3 vezes, porque não tinha banheiro na loja. Tinha que aguentar o dia todo, não tinha funcionária no começo, né? Não tinha ninguém para me ajudar. E abri. Vendi os celulares. Naquela época, não é como hoje, né? Passei no cartão de crédito, caía por parcela. Se a pessoa parcelou em 10 vezes, eu ia receber em 10 vezes. Hoje cai tudo na hora, um dia depois. É totalmente diferente. Tá, vendi os celulares. Cadê o dinheiro para comprar outros celulares? Não tinha, eu não sabia o que era capital de giro. Então, eu falo assim: a pessoa que quer empreender, que quer seguir no ramo do empreendedorismo, pesquise bastante, né? Naquela época também não tinha muita informação, não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha nada disso, né? E aí eu falei: meu Deus, tô falida. Primeiro mês da loja, eu tô falida. Aí já foi aumentando contas. Conta de água, conta de água não tinha, porque não tinha nem banheiro. Conta de força, de telefone, aluguel, foi acumulando. Eu já não conseguia mais ir para a loja, eu já comecei a ficar na cama, minha tia que ia me dava uma força. Aí eu comecei a pensar, eu vi, pesquisei, eu falei, e se eu for ir buscar mais acessórios? Porque os acessórios, capinha, película, e eu peguei bem o boom, assim, sabe? Então eu falo assim, a sorte é isso, é uma oportunidade que chega, mas você está preparada para aquela oportunidade, você enxerga aquela oportunidade, agarra e vai em frente. E eu falei, é isso, vou trabalhar com acessórios para celulares, fui para São Paulo, comprei R$ 500 de acessórios no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro. Falei, é isso, eu tenho que girar um mês esses R$ 500 para eu poder pagar. Girei isso daí, eu acredito que em uma semana, mais ou menos, assim, foi rapidíssimo. Voltei, comprei mais, e aquilo começou a deslanchar, e aquelas capinhas todas emborrachadas, do Lily Stick, eu não sei o que lá, Minions, e tava bombando, e aí, graças a Deus, as coisas começaram a andar a partir daí, mas o começo foi bem desafiador. Meu Deus. Não dá para acreditar, né? É a primeira reação. Eu falo assim, só que é aquela questão, né? Você realmente conseguir observar, né? Eu acho que isso para mim é uma característica legal que eu tenho. Eu observo muito bem. Então eu vi que o negócio desandou demais. Ah, vou desistir? Vou voltar a trabalhar? Poderia fazer isso, voltar a trabalhar. Tinha anos de loja, eu iria arrumar serviço rapidinho no comércio. Mas eu queria tentar, eu sabia que de alguma forma aquilo poderia dar certo. Então, quais são
os meios que eu posso fazer para isso dar certo, mudar a rota, mudar o estilo, mudar a forma de fazer, né? Observar realmente. Tem. Uma observação que eu queria fazer, eu ia te fazer a hora que a gente estava conversando até. Quando você era da Claro ainda, eu lembro que eu era um pitiquinho, vai lembrar. Minha tia é a Toninha. E ela é Nossa! apaixonadíssima por você. A minha melhor cliente, que eu realmente levei como amiga. Eu tenho vários clientes que eu levei como amigo, mas a Toninha é uma cliente assim que virou tão amiga que parece que faz parte da minha família. E assim, Ela toda vez. o que eu acho muito bacana não importa onde você está, faça o melhor aonde você está. Eu não estava contente naquele momento, até na época que eu conheci a Toninha, trabalhando na Claro. Eu não estava contente com o meio ali do trabalho, mas eu me dedicava ao máximo àquilo. Então, às vezes, dava um problema na conta dela, um problema que não era nosso, um problema que nós era orientado a falar, o cliente tem que ligar no 1052. Eu falava, Toninha, deixa a sua conta aqui, eu vou resolver para você. E eu passava dias, 3, 4, 5 dias ligando e resolvendo aquilo para o cliente, entendeu? Então, sempre dê o melhor aonde você esteja, independente se você gosta daquilo ou não, você vai ser reconhecido em algum momento e por alguma pessoa. Assim como eu sou pela Toninha até hoje, onde ela me vê, ela fala, nossa, você me ajudou tanto, você esteve tanto junto comigo, Toda e se vez. tornou uma amizade. Assim como foi com muitos clientes. Aí, quando eu abri a minha loja, esses clientes iam lá. E você acredita que, por muitas vezes, eu resolvi contas de clientes na minha loja sem ganhar nada. Entendeu? Só que era o carinho, o afeto e o querer entregar mais do que me foi pedido, né? Porque é isso na vida. Se você entregar só aquilo que te é pedido, você vai ser mediano. E ser mediano é ser medíocre, né? Então você tem que entregar mais, fazer mais. E aí a vida também vai te entregar mais, né? Com certeza, com certeza. Eu lembro que minha tia, ela parava, ela falava assim, não, vamos lá na Ju que ela resolve tudo que eu pedi pra ela, tudo. E até hoje ela sempre fala, quando a gente vai, eu vou pra cidade, preciso de alguma coisa, ela fala, lá na Ju deve ter, com certeza. Você vê, é um Então, carinho assim, que fica aqui. Hoje ela não tá na live, porque eu acredito que ela deve ter confundido o dia, mas assim, ela sempre também tá aqui, bate carteirinha ela. Que gostoso. Mas assim, queria agradecer por toda a ajuda que você já prestou para ela, para minha família também, para mim. Então fica aqui meu agradecimento por tudo que você já fez, viu? Obrigado. E obrigado por acreditarem em mim, porque eu só posso ajudar porque vocês acreditam em mim também. Com certeza. E Ju, agora sim, uma pergunta que eu fiz, que na verdade o pessoal da equipe me perguntou, e eu falei, cara, eu acho que é uma boa pergunta para fazer para ela, viu? Que quando você saiu do CLT, né? Você estava no comércio, estava lá recebendo por mês e tudo mais, não importava o que você faria, estava ali seu salário. Como é que foi essa diferença de sair de carteira assinada e passar a ser empreendedora? Bom, vamos lá. Primeiro, quando eu saí, eu acreditei, olha isso, até isso, eu acreditei que eu teria o seguro-desemprego. Quando eu abri a minha MEI, aliás, já é até uma indicação para quem for abrir uma MEI aí, quando você abre uma MEI, se você tiver no período de seguro-desemprego, você perde esse direito. Eu não vou te falar que hoje ainda está assim, tá? Mas na minha época era, eu acredito que não tenha mudado. Então eu abri, e quando eu abri eu não li essas linhas minúsculas. E acreditei que eu iria pegar meu seguro-desemprego por 5 meses, o que iria me manter durante 5 meses, mesmo que a loja não vendesse nada, eu saberia que eu conseguiria manter a loja, né? Eu não tinha muitos gastos. E eu não tive isso, foi cortado no primeiro mês. Foi algo assim que me desesperou muito, muito mesmo, assim, eu fiquei super desesperada. E com isso vem mais responsabilidades, que eu acho que no fundo é bom. Porque eu acredito que, infelizmente, nós temos um sistema meio deficiente no nosso país, e isso as pessoas podem entender de uma forma errada, mas só quem vive isso, passa por isso, consegue começar a entender melhor isso. Um sistema deficiente no sentido em que o povo fica muito na barra do governo.
Ah, é porque eu tenho a carteira assinada, ah, é porque eu tenho seguro-desemprego, ah, é porque eu tenho 13º. Não estou falando que não tenha que ter isso, mas que o governo deveria ensinar a população de uma maneira diferente, a ser mais independente, né, de tudo isso. E aí, quando começou tudo isso de realmente não ter nenhum benefício, não ter o salário caindo todo mês, você se motiva mais a cada dia para poder conquistar aquilo lá, né? Conquistar o seu dinheiro de cada dia. Então, eu lembro até hoje, a primeira vez que a loja vendeu R$ 100 no dia, a minha alegria, porque a loja tinha vendido R$ 100 no dia. Nossa, eu liguei para todo mundo. Eu falei, meu Deus, a loja vendeu R$ 100 no dia. Hoje, se a minha loja vender R$ 100 no dia, eu entro em desespero, né? Mas naquele momento foi muita alegria. Então, eu acho que te traz uma responsabilidade muito boa no ponto em que você tem que realmente correr atrás daquilo, você tem que fazer acontecer. E depois ainda vieram os colaboradores, os funcionários que trabalham comigo. Hoje são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que são 6 que trabalham comigo hoje. Entendeu? Então, isso te motiva a cada dia você não ficar parado. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso fantástico, porque senão as pessoas se acomodam, né? Então, essa mudança para mim, sinceramente, por mais que eu tenha percebido um pouco ela não foi muito grandiosa, porque eu já tinha essa consciência que eu teria que correr atrás do meu, e que todos os dias eu ia levantar motivada porque eu tinha contas para pagar e que eu tinha que conseguir esse dinheiro, né? Então, até a forma de você atender os clientes, por mais que eu sempre atendi os clientes muito bem, mas até a sua forma muda. Você sabe que você tem que criar um vínculo maior com o cliente, porque é ele que vai pagar o seu pão de cada dia ali, né? Então, eu acho isso desafiador, muito desafiador, até porque empreendedores no Brasil não têm muito apoio do governo, igual as pessoas físicas têm, né? Igual o CLT tem. É desafiador, mas eu acho que também é motivador. Então, eu acho isso muito bacana. Bem, muito bem. Uma resposta que a gente não esperava, viu? Mas eu acho muito motivador, muito bom, né? A gente não pode ser um povo acomodado e que espera. Até se a gente for entrar nessa parte, até a parte da aposentadoria. Hoje nós trabalhamos, pagamos o INSS, justo termos uma aposentadoria no final, mas o mais correto era nós termos uma independência financeira para nos aposentarmos a hora que quisermos. Não esperar o governo falar vai ser com 65 anos, vai ser com 70 anos. Não, eu vou ter minha independência financeira para que se eu quiser aposentar nos 40, 45, eu me aposentar, né? Então o governo ele vai infelizmente empobrecendo o povo. O povo acha que está ajudando de alguma forma, mas na verdade empobrece mais a população brasileira, né? Então, um pensamento mais individual, eu tenho que fazer o meu para eu ter, isso torna a população mais rica, isso gera mais riqueza, né? Muito bem, adorei sua resposta. E por conta dos seus anos de experiência, né, que você teve, pelas empresas que você passou, que nem você comentou, que tem agora vários funcionários, né, com você e tudo mais. Quando você vai contratar alguém, qual a primeira coisa que você observa na entrevista? Gente, eu vou começar um pouquinho antes da entrevista. E vou dar uma dica assim maravilhosa. Por favor, não entreguem um currículo rabiscado. Isso não se faz, meu povo. Se a pessoa ela chegar para mim com um currículo que ela rabiscou, o número de telefone mudou, ela vai lá, rabisca o número e escreve na frente. Se esse currículo tiver amassado, eu sou sincera em dizer para vocês, eu não olho esse currículo. Porque se ela não teve o capricho na hora de se apresentar, ela não vai ter o capricho na hora de estar. Entendeu? Então, eu já não olho. Depois, no primeiro momento, hoje eu prezo muito pelo meu time. Essa pessoa, ela é uma pessoa adaptável à equipe? Ela é uma pessoa que ela é mais fechada? Eu não curto.
Para mim, a equipe tem que estar aberta, a equipe tem que estar junta, tem que estar unida. Então, no momento ali da conversa, eu vou conversando com a pessoa. Se eu sentir que ela já é uma pessoa mais fechada, que ela já é uma pessoa que tem mais dificuldade de convivência, e isso com algumas perguntas que você procura no Google mesmo, você consegue perceber, né, na pessoa, já é uma pessoa que não vai se encaixar legal no meu time. Porque eu falo assim, que uma das maiores dificuldades, para mim é a maior dificuldade, de você seguir com uma empresa é alinhar a sua expectativa à equipe. Então, eu posso ter 1000 planos para a loja. Quem executa é quem está na linha de frente. É quem está lá na frente. Não sou eu que executo. Então, se a minha equipe ela não comprar a minha ideia, ela não estiver unida, não vai funcionar. Por isso que eu percebi alguma coisa aqui na loja, eu chamo para conversa. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais muito esse problema, mas já tive. Porque o cliente, ele sente quando ele entra na loja e o clima tá ruim. Um funcionário não conversa com o outro, um quer vender mais que o outro, tanto que aqui na minha loja não temos metas individuais, a meta é coletiva, eu tenho uma meta para a loja, todo mundo atingiu, todo mundo ganha. Odeio meta individual, acho que traz uma competição que o cliente sente. Então, na hora da entrevista, a primeira coisa que eu vejo é se essa pessoa ela tem esse poder de adaptabilidade. Se ela consegue se adaptar a um novo lugar, a uma nova equipe, se ela consegue ter uma boa convivência com todo o pessoal. Já anotei as suas dicas já. Eu sempre brinco, quando eu presto o processo seletivo, né, agora estágio e tudo mais, eu nunca prestei um processo seletivo presencial, porque a minha época é sempre EAD, né? Todos os meus processos seletivos foi todo online, né? E agora a gente manda os currículos, o que eu acho chique, agora a gente não manda mais currículo. A gente responde questionário, eles querem vídeos, eles estão se atualizando também até para, vamos supor, chegar ao ponto de conhecer antes de ler, né, que a gente ouve. E isso eu achei, assim, muito interessante. Tudo bem que, às vezes, aí na cidade, em outros lugares, não chegou esse tipo de processo seletivo, né? Mas muito bom. Aqui nas lojas é só por formulário. Eu não pego, assim, mais currículo. Agora é só formulário. Muito bom. Eu consigo muito perguntar bom, aquilo que eu quero, eu consigo extrair aquilo Exatamente. que eu quero. O currículo é muito genérico, né? Sim, exatamente por isso. E aí eu vejo que, vamos supor, tem processo seletivo que eu já prestei e não me encaixei na vaga que eu queria, mas tem outra vaga que eu posso me encaixar. Exatamente. Então, isso também é ótimo. Nossa, quando eu comecei a prestar esse processo seletivo, eu falei, gente, que chique. Que aí não tinha, né? Então, para mim, isso foi novidade. É gostoso. Muita coisa, assim, que na época da pandemia ficou meio estranho, né? Que o presencial é mais legal, ou que com a pandemia ficou meio estranho, né? A Day aqui já arrasou, patroa. Ai, meu Deus. A gente tem um vínculo muito bacana aqui. Então, é isso que eu prezo muito na hora de contratar, sabe? Porque eu quero ter esse vínculo com todo mundo que trabalha aqui para realmente ser uma família, né? Porque senão, eu falo assim, senão o ambiente de trabalho fica pesado, fica difícil. E Deus que me livre você trabalhar num lugar assim que você vai passar 8 horas todos os dias, né? Isso é verdade. E quando você foi abrir as suas empresas, né? Eu falo a primeira, no caso, que é a Texel, né? Que você teve, contando até hoje. Sim. Qual a dica que, assim, você mais recebeu quando você foi abrir ela, mas não te ajudou a evoluir em nada? Você só descartou aquela ideia. Eu tenho uma boa para essa. A dica que eu mais recebi foi assim: coloca tudo coloca um pouco de cada coisa. Todo mundo que eu falava que eu iria abrir uma loja de capinhas de celulares, de acessórios para celulares, não acreditava na ideia, né? Que no começo eu comecei com o celular em si, mas depois que eu fui fazendo essa mudança, muita gente chegava em mim. Ai, coloca brinquedo de criança. Ai, coloca não sei o que lá. Ai, coloca... Tipo as lojas assim dos japoneses, né? Que tem de tudo e tal. E eu acho super bacana e tal. Mas não era algo que eu queria. Eu acredito muito na especialidade. Eu gosto de um lugar que é
especializado em algo, entendeu? Porque eu acho que quando todo mundo vende de tudo, na verdade você não entende de nada. Entendeu? Então eu queria ter essa especialidade nesse ramo. Então assim, muita gente chegava em mim, até donos de loja, não, coloca um pouquinho de cada coisa, você vai ver, vai sair super bem, tal, 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 tal. E eu aceitava assim na hora a ideia, mas no fundo eu já pensava, eu falava, não, eu quero uma coisa que seja específica, que quando as pessoas pensarem, falar, não, lá é o melhor lugar para isso, porque eles são especializados nisso. Então, e eu acredito muito nisso até hoje. Então, eu não gosto de misturar muito as coisas, não. Se eu estou no ramo de tecnologia, se eu estou no ramo de acessórios para celulares, eu gosto de seguir esse ramo aí. Claro que temos uma coisinha ou outra, mas não fazer essa mistureba aí, não curto, não. Muito bem, uma dica, pessoal, porque às vezes, vamos supor, você quer abrir um comércio, você acha que tudo bem ter tudo de tudo um pouco, né? Mas quem Exatamente. acha, tá tudo bem também, tá, gente? Quem quiser, tá tudo bem. O que eu só assim, o que eu acredito? Você vai vender mais? Pode ser que sim, porque você vai ter mais variedade. Só que outra pessoa também pode fazer a mesma coisa que você. Agora, se especializar é muito mais difícil. Então, assim, tem esses tempos atrás tinha loja de roupa vendendo película de celular. Só que aí você ia ver, não tô falando mal aqui, só pra gente deixar claro isso de ser especialista em algo, a película que ela vendia era a pior do mercado. Por quê? Porque ela não é especialista naquilo, ela não sabe qual é a melhor película. Então o cliente pode comprar uma vez ali, mas ele não vai voltar mais. Diferente na minha loja, que ele vai comprar e vai voltar de novo para poder trocar, porque foi o melhor para ele. Entendeu? Então você tem que tomar esse certo cuidado, porque senão às vezes você acaba querendo ganhar muito e acaba perdendo mais no decorrer do tempo, no longo prazo, né? Muito bem, adorei. E como é que foi abrir outra empresa, né? Agora falando da segunda, durante a pandemia, mulher? Olha, eu vou falar para você. Eu tava pensando nisso esses dias. Um conselho assim até que eu dou para quem já tem uma empresa. Saiba que abrir a segunda vai ser muito mais difícil do que abrir a primeira. A impressão que dá é que não. Eu já sei todos os processos, eu já sei como é. Só que quando você abre a primeira empresa, você tem o recurso mais importante, que não é o dinheiro, é o seu tempo. O seu tempo é o recurso mais importante para o crescimento de uma empresa. E quando você abre a segunda, você tem que dividir esse tempo. Então você já não tem mais o tempo que você tinha quando você abriu a primeira. E aí, para você fazer o crescimento dessa empresa, é muito mais desafiador. Como está sendo com a Only, que graças a Deus está dando certo, mas muito mais desafiador para mim. Nos primeiros meses que eu abri a empresa, eu me senti esgotada, tanto emocionalmente, fisicamente, tudo, porque assim, era um desgaste gigantesco. A Only foi assim, uma coisa que eu abri por amor mesmo. Não foi diferente da Texel, que apesar de ter sido por amor, por amar a tecnologia, mas era uma necessidade, eu precisava me manter, eu precisava me sustentar. Então foi uma necessidade da Texel. A Only não. A Only eu abri por amor, eu curtia. Primeiro que eu curto o negócio do empreender, né? Esse desafio me motiva. Se eu fico muito tempo estagnada sem fazer nada, eu não tenho nem vontade de sair da cama, assim. Falar, vou lá fazer a mesma coisa. Então eu gosto dessa coisa do diferente, do desafiador. E aí eu ganhei eu não conhecia perfume importado. A minha experiência com perfume importado era terrível, porque para mim perfume importado era aquilo que o povo passava vendendo na casa da gente de porta em porta, que na verdade são réplicas, inspirações. E eu falava, meu Deus do céu, que nesse negócio só cheira álcool. E na minha cabeça ficou isso, por conta da minha infância, né? E aí o Juan falou, vou te dar um perfume importado. Falei, tá bom, né? Não sei como que vai ser isso, mas vamos lá. E ele me deu, foi o primeiro presente que ele me deu, foi um perfume importado, e eu me apaixonei pelo perfume. E eu queria comprar mais do perfume, mas eu só podia comprar o perfume quando eu ia lá para São Paulo. E eu falei, gente do céu, como que não tem uma loja disso aqui?
Aí eu tava na pandemia, graças a Deus, assim, a pandemia foi tirando com certeza a parte da saúde, a parte das mortes, que foi terrível. Falando do lado profissional, para mim foi maravilhoso. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, foi na pandemia. Porque arregacei as mangas, não fiquei parada um dia na minha casa, vim para a loja seguindo todas as regras de orientação da Anvisa aí, mas trabalhei muito, muito, muito e consegui juntar um dinheiro muito legal. Eu falei, gente, eu acho que esse negócio de perfume importado pode dar certo aqui. E eu ouvia muita gente que queria perfume importado e tal. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou abrir uma. Eu falei assim, eu vou experimentar. Então comecei, acho muito bacana isso, gente, que dá pra gente fazer hoje, de testar com a internet. Abri uma conta no Instagram, abri uma conta no Facebook, comecei a anunciar, eu nem tinha os perfumes ainda, comecei a anunciar, a ver se o público queria, houve perguntas, comprei alguns, deixei a pronta entrega, começou a sair, comecei a girar, fiquei 1 ano trabalhando dessa forma, para aí então abrir a loja, né? Então acho muito bacana quem quer começar um negócio, testa isso na internet, vê como vai ser, vê como que o pessoal vai aderir a isso. E aí abri no meio da pandemia, com a cara e a coragem, mas já tendo um teste de que aquilo daria certo. Eu já tinha assim, a consciência que daria certo. É claro que a gente tem um pouco de medo e tal, nunca temos certeza de nada, mas como eu já tinha feito o teste, falei, bom, isso daqui vai dar certo. Pelo menos para eu sustentar a loja, vai dar certo. E hoje tá muito bacana, porque nós achamos mais alguns caminhos interessantes, que foi do online, das vendas online. E antes de ontem, foi segunda? Foi, né? Segunda. Nós batemos o recorde de vendas no online, nós fizemos 40 vendas no online. Então, assim, eu tô super feliz, né? Com o rumo que a Only Perfumaria está ganhando, tanto de repercussão na cidade, na região, quanto também no online. Ai, que chique, que orgulho, gente. Demais, demais, estou muito feliz. Muito bem, então assim, eu já tive várias pessoas aqui, também empreendedores, e também falaram a mesma coisa que você sobre a pandemia. Foi um momento triste e tudo mais, só que eles aprenderam muito e venderam muito com a pandemia. Muito, muito, muito. E eu lembro que, eu acho só que se eu tivesse enganada, quando você começou o delivery, né, e tudo mais, eu lembro que foi você uma das primeiras que começou a entregar o delivery em casa, né? sim. Das capinhas e tudo mais, eu lembro disso. Sim, e olha só como começou isso. Eu tive que mandar todo mundo para casa porque era quarentena e meu sobrinho morava comigo e trabalhava aqui. Eu olhei para ele e falei, Matheus, você topa aí comigo trabalhar? Nós não sabemos o que vai virar, as portas vão estar fechadas da loja. Liguei pro meu pai, eu não tinha moto, só tinha carro. Eu falei, ô pai, o senhor tem uma moto para me emprestar? Porque meu pai faz esses negócios de carro, né? E eu falei, você tem uma moto para me emprestar? Ele falou, tenho. A moto, gente, velha, caiu nos pedaços a moto. Dava mais problema do que ajudava, mas deu tudo certo. E a Toninha chegou na live. Ela chegou, gente. Ai, Toninha, um beijo. E para todo mundo que tá na live também, gente. Então, assim, aí eu falei, Matheus, nós vamos sair para entrega. No primeiro dia foi assim, decepcionante. Nós não conseguimos vender. Acho que nós vendemos R$30, R$40 no dia todo. Acho que foi assim, uma capinha e uma película. E eu falei para ele, nós não vamos desistir, nós vamos continuar indo para a loja. E sabe o que é interessante? Eu já tinha uma reserva para manter a loja fechada por 3 meses. E mesmo assim, eu não conseguia aceitar essa coisa de ficar em casa realmente sem fazer nada. Eu entendo que nós não poderíamos propagar o vírus, né? Isso eu entendo. Mas eu falei, gente, tem que existir uma outra forma. Não é ficar em casa que vai resolver. Eu falei, então eu vou para a loja e nós vamos fazer entrega. Era álcool em gel em todos os álcool borrifado em todos os produtos, iria de máscara e a gente fazia tudo certinho. E acabou que, tipo assim, nós fomos a primeira empresa na cidade
a não parar e a continuar e dar um outro movimento para esse momento da pandemia. Então, todo mundo abria de manhã, as pessoas estavam todas em casa. Elas abriam os stores, o primeiro que ela via era o meu, porque eu estava falando, gente, nós estamos atendendo pelo WhatsApp, você pode fazer o seu pedido e eu vou mostrar os produtos da loja. E como eu estava com a loja fechada, eu tinha tempo para mostrar todos os produtos da loja. Era uma beleza. Então, assim, nós saímos muito na frente. Eu agradeço a Deus, assim, por ele ter me iluminado realmente e pelo meu sobrinho ter comprado isso junto comigo. E a gente foi que foi. E nós vendemos, assim, nós chegamos a vender o triplo na pandemia do que a gente vendia antes da pandemia. Então, foi algo extraordinário. Muito bem, que incrível. E vocês, assim, estão de parabéns, né, por ter tido essa sacada de primeira, né, maravilhosa. E, Ju, agora pensando assim, um pouquinho mais, né, adiante, né, como dizem, adiante, a gente sabe que dia 19 comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Queria que você desse algumas dicas, né, que você pudesse dar para as mulheres aí. Agora, homens, esperem um pouquinho, entendeu? Agora o assunto é com as mulheres. Por onde a gente pode começar? Quais os melhores cursos? Suas dicas, de tudo. Sim, você sabe que eu entrei num ramo totalmente masculino, né? Quando eu vou fazer as minhas compras, é raro as mulheres que têm. Hoje já tem mais. Mas quando eu comecei, no meu ramo de tecnologia, só homem. Só homem, só homem, só homem. E aí eu fui indo, eu falei, não, eu vou ir. Então, assim, eu sentia algumas dificuldades que eu já acho interessante as mulheres saber que, infelizmente, mesmo a gente estando em 2022, vai ter essas dificuldades e não dê muita bola, não. Passa por cima disso, né? Porque dependendo do ramo que você vai entrar, você vai até o ramo do empreendedorismo em si. É ainda dominado por muitos homens, né? Apesar da mulher ela ser empreendedora em tudo, praticamente, que ela faz na vida, mas quem leva realmente o nome de empreendedor parece que no final é muito mais homens. Eu tiro pela nossa cidade, né? Quando eu olho assim para o comércio, às vezes eu acabo vendo muito mais homens do que mulheres. E graças a Deus essa estatística tá mudando, né? Até porque a mulher assim, é muito guerreira, é muito para frente, né? Graças a Deus. Mas não se diminua se você tiver que conversar com um homem. Não se diminua por isso e não deixa que ele te diminua também. Eu passei por algumas coisas assim no começo, hoje, graças a Deus, não. Então, e eu comecei com 21 anos, então eu era uma garota, né? Uma menina. Então, tipo, ninguém dava muita moral para mim, né? E ainda sendo mulher, tinha mais dificuldades ainda. Mas eu nunca me deixei intimidar, não. Eu sempre fui para frente. Então, eu acho que, assim, primeira coisa, não se deixe intimidar. Às vezes você vai encontrar umas pessoas meio babacas na vida, assim, mas vá para frente, siga com o seu plano, acredite no teu potencial. E eu acho, assim, eu sempre falo que, infelizmente, o empreendedorismo ainda é um lugar solitário. Que estamos tentando mudar e graças a Deus estamos tendo ferramentas para conseguir mudar isso, mas ele ainda é um lugar solitário. Não se isole, porque a alternativa que você tem para se isolar é muito forte, né? Essa chamada para o isolamento é muito forte, porque às vezes você vai comentar algo com alguém e essa pessoa sai contando sua ideia para todo mundo, ou até copia sua ideia, mas existem pessoas que realmente você vai conversar e essa pessoa vai te entender, te compreender e te dar um conselho, né? Eu vi que vai ter uma palestra da Skills, não sei se você viu, só de mulheres, com 5 mulheres fantásticas aqui da cidade. Então, eu acho que quem quer começar a empreender ou quem já está empreendendo tem que se ligar a essas pessoas que estão empreendendo e que têm uma cabeça aberta, tá? Não se ligue a pessoas que têm uma cabecinha fechada, né? A pessoas que têm cabeça aberta para que você consiga
ter muito conhecimento, porque o conhecimento vai te abrir muitas portas. Que se você for somente na cara e na coragem, você vai demorar anos para abrir essas portas. Teve muitas coisas, gente, que às vezes se eu tivesse conversado com alguém, tivesse tido a iniciativa, eu não tinha demorado tanto tempo para conseguir fazer. Né? Até de uma parte de colocar uma etiqueta num produto. Eu fui colocar isso 2 anos depois que tinha loja, porque eu não sabia como fazia isso e eu não conversava com ninguém sobre isso. Então, converse, né, com as pessoas. Nós temos perfis muito bons na internet, mas também converse pessoalmente. E uma coisa que tem mudado muito minha vida de um ano para cá é o network, já que nós estamos falando de conversa. Crie esse network. Puxe conversa. Eu fico vendo o Juan, gente, e é algo que eu tomo dos homens para mim isso. Que eu tenho tomado posse disso para mim. O homem parece que ele chega, ele já começa a conversar com outro homem. Ele já começa, dessa questão de empreendedorismo. Mas como que tá a tua loja, não sei o que lá, e eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, e eles não têm esse medo de compartilhar. Pelo menos eu vejo muito isso com o Juan. O Juan conversa com gente do outro lado do país, que é empreendedor, conversa com gente daqui. E eu tenho tomado muito isso para mim. Faça esses networks que vai te trazer esse conhecimento, vai abrir a sua mente e vai te fazer progredir muito mais rápido. Não é que você não vai progredir se você não fizer isso. Você vai, mas muito devagar, parecendo uma tartaruga, gente. Então, você faz esse network, você vai progredir muito mais rápido, né? E acho que por último, assim, da questão das mulheres, saiba entender que realmente nós temos muito mais atividades. E que tá tudo bem, né? Que às vezes eu tô aqui na loja, mas eu vou ter que correr lá na minha casa e fazer o almoço, mesmo sabendo que eu tinha 1000 coisas para fazer aqui na loja. E que isso não vai tirar a tua produtividade, porque você vai achar outros meios de ser mais produtiva, né? Então, hoje eu percebo isso, né? Que quanto mais tempo eu tenho que dedicar fora da loja, mais produtiva eu me torno dentro da loja, né? Porque às vezes se a gente tá aqui com muito tempo, a gente acaba enrolando o serviço, né? Então a mulher, eu acho que é um dom dela. Ela consegue ser produtiva, mesmo tendo muitas tarefas, ela consegue ser produtiva em todas elas. Isso é verdade. Eu mesmo, o pessoal aqui da faculdade vai entender, o pessoal que está aqui assistindo. A gente está em fim de semestre, né? Então, assim, a gente está aqui, né? Por um fio de surtar e o olho piscando, assim, não tá funcionando, mano. A gente tá contando os minutos para chegar dia 30, entendeu? Chega dia 1º de janeiro e não chega dia 30. Isso não, aí é certeza. Eu tenho uma tática para isso, viu? Quando eu tô nesses momentos assim, eu só focalizo. Vai passar, vai passar, vai passar. A gente tá pensando nisso, a gente já faz assim uns 3 meses. A gente não aguenta mais esse semestre. Não, mas a gente conseguiu. Eu falo que assim, agora que o pessoal que me segue vai ver, eu tô com uma chapa aberta do centro acadêmico, né? Super chique e tudo mais. Só que aí eu parei para analisar. Eu falei, gente, como é que eu vou dar conta? Eu falei assim, como que eu aceitei isso? Mas é muito... Não, eu conversando com a minha vice, eu falei assim, Natália, como? Pera, quando que eu aceitei isso? Eu não tô lembrada. Mas você sabe que eu tenho uma curiosidade legal quando eu fiz faculdade. Eu fiz um semestre de faculdade, gente. No primeiro mês, eu tava chorando porque eu falei, eu não entendo nada disso que esse povo tá falando. Eles estão falando grego pra mim. Eu não tô entendendo nada. Então, assim, eu realmente entendo que fazer faculdade deve ser algo muito desafiador, né? Mas algo também que é um conhecimento que você vai levar pra vida, né? Não, com certeza. É que nem a gente fala, a gente sai daqui treinado, entendeu? A minha mãe, Carla, sendo Carla. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Entendeu? Passa ano e entra ano, eu paro e falo assim, eu acho que toda mulher deve ter isso. Eu acho que eu tenho um horário aqui das 7 à meia-noite, sabe? Que eu consigo fazer alguma coisa. Então... mas é isso mesmo. A loja online que eu montei, que graças a Deus está dando muito certo, eu montei numa madrugada. Eu virei a madrugada fazendo isso porque era algo que eu queria, eu não tinha outro tempo, né? Então eu fui e fiz isso, né? Tem alguns sacrifícios, gente, que não tem como. A gente vai ter que fazer na vida para alcançar algo
maior. E assim, saber entender, tipo, quando a gente estiver no nosso estado máximo, aí não, aí eu vou dar uma desacelerada. Eu também já tive esse tempo. O ano de 2019, de 2018, eu desacelerei total na minha vida. Desacelerei mesmo, fui cuidar de mim. Claro, vinha pra loja tudo, mas foi um ano que eu precisei disso. Eu vinha de 8 anos batidão, assim, trabalhando, né? E aí eu tive que dar essa desacelerada. Mas, no geral, a gente consegue, a gente dá conta, sim. Pô, com certeza, vixe, não, qual é a equipe que eu tô, você não tá entendendo, né? Não, eu puxo um saco desse pessoal que, olha, assim, Não, é isso. É o que eu falei, é da equipe, gente. Se você tiver uma equipe não, boa com você, que compra tuas ideias e que tá junto com você, e que agarra e que não faz corpo mole, ixi, a gente vai muito mais longe ainda. com certeza. E Ju, falando um pouquinho assim dessa área um pouco mais instável, né? Que é o investimento, que Sim. são os investimentos. Como que você assim se descobriu investidora? Como que foi essa trajetória até hoje? Como é que, vamos supor, quando que você começou? Quando você decidiu que ia começar? Dá dica pra gente de curso. Então, eu comecei investindo minha restituição do imposto de renda em 2018. R$ 500 foi minha restituição do imposto de renda. O que acontece, gente? Como eu vim assim dessa família financeiramente muito desestruturada e tal, eu carreguei isso pela minha vida toda, essa desestrutura também financeira, né? Então eu tive que começar a buscar meios. Eu falei, porque a loja estava vendendo super bem, graças a Deus vendeu super bem, e eu com as minhas contas tudo embolada e falindo empresas e aquela loucura. Falei, meu Deus do céu, cheguei no fundo do poço. Só que a loja vendendo super bem, então eu não conseguia fazer essa ligação. Eu chamei a consultora financeira, a Daniela Romancini. Você conhece ela? Então, me ajudou muito. Ela ficou comigo por 3 anos. Primeira coisa, falando para quem tem realmente dificuldades com dinheiro na questão de estar em dívidas, saiba que a tua mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Se você não persistir, a sua mentalidade não vai mudar. A nossa mentalidade é formada por anos. Não adianta você querer que ela mude em meses, porque não vai. Então, a mudança de mentalidade, ela vai no decorrer. Você vai ter que se afundar em cursos, em livros, em podcasts, em vídeos do YouTube, em tudo. Você vai ter que viver finanças para que você consiga mudar a sua mentalidade. Foi assim que eu consegui. Todo mundo que eu vejo que era endividado foi assim que conseguiu também. Então, não tem muitos outros meios, não. É se enfiar realmente naquilo para conseguir mudar essa área da sua vida. Aí, depois que eu consegui mudar e estabilizar, eu comecei a pesquisar sobre essa questão da aposentadoria. Falei, gente, eu tô preocupada com esse negócio, porque eu preciso lá na frente pensar na minha aposentadoria. E eu falei, eu vou testar essa questão aí de Tesouro Selic, que foi no começo, né? Tesouro Selic, para quem não sabe, é um investimento mais ou menos igual à poupança, só que com um rendimento maior. Então, hoje não se indica colocar mais dinheiro nenhum na poupança, né? Se indica colocar no Tesouro Selic por ter uma maior rentabilidade, o que no decorrer dos anos faz muita diferença. Então, eu falei, eu vou tentar, né? Tive a restituição do imposto de renda, eu não tinha nada para fazer com esse dinheiro. Falei, é aqui que eu vou começar. Fazer alguma coisa a gente sempre tem, viu? Saiba disso, você sempre vai ter. Mas, tipo assim, eu poderia ir lá e comprar uma roupa nova, mas você tem que ter esse planejamento de não, eu quero começar a fazer isso. Então, eu comecei no Tesouro Selic, e aí depois, na pandemia, eu coloquei um pezinho nas ações. Não tinha ainda começado a pandemia, foi alguns meses antes. Eu tinha feito uma operação, então eu estava em casa estudando muito. Fiz um curso maravilhoso do Gustavo Cerbasi. Quem não conhece o Gustavo Cerbasi e quer ter uma vida financeira estabilizada, precisa conhecer. Ele, assim, para mim hoje, ele é realmente um mentor do que eu quero ser na minha vida, seja pessoal, seja profissional, seja financeiramente. Ele é fantástico, o Gustavo Cerbasi. E eu fiz um curso dele, R$ 3.000 o curso. Caro, ele nem tem mais o curso hoje, ele já está em outro ramo de negócios.
Mas eu fiz o curso e assim, eu falei, é agora, eu vou começar a investir, eu tive base, tive conhecimento, porque o que quebra o medo, gente, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo você vai ter. E aí eu fiz um investimento, comprei uma ação de uma empresa que é assim, que eu tenho ela até hoje na carteira, é uma empresa de tecnologia, que eu amo. E eu analisei a empresa, vi que ela tinha futuro, tem futuro ainda de valorizar muito. E comprei a primeira ação, que acho que custava, gente, R$19. Então, com R$19 eu comecei o investimento em ações, né? Com 500 eu comecei no Tesouro Selic, mas com R$19 eu comecei, comprei uma ação. Eu lembro que o Juan chegou em casa, eu falei, amor, comprei uma ação. Tipo assim, a gente nem sabia muito ainda que era aquilo, eu tinha estudado e tudo, mas não sabia como fazia a compra, não sabia nada. Fui lá e fiz a primeira compra. Dali pra frente, comecei a investir em ações, a comprar com muita consciência. Não faço day trade, não é o meu perfil de investidora. Eu faço uma coisa que chama buy and hold, que é um investimento a longo prazo, pensando lá na minha aposentadoria, não é pensando agora. E um investimento também um pouco focado em dividendos, que é o que eu recebo todo mês ou trimestral, depende da empresa. E hoje, para você ter uma base, nesse ano, a minha carteira já valorizou. A minha carteira que a gente fala é o teu montante de dinheiro que você tem investido. Só nesse ano já valorizou 20%. Então, 20% eu consegui somente com investimentos, valorizando somente com investimentos. Então, assim, é algo que eu ganhei paixão por isso, quero investir cada vez mais. Sempre com consciência, viu, gente? Nunca em videozinhos muito, ai, você vai ganhar o triplo, o 10 vezes mais em 2 meses. Nada disso, é tudo com muita consciência. Pelos especialistas, uma carteira boa, ela rende 10% ao ano. E a minha rendeu 20%. Então, assim, estou muito feliz. Né? Não existe milagre, existe o longo prazo que vai fazer aquilo você enriquecer. Com certeza. Olha, deixou várias dicas pro pessoal aí que quer investir, quer começar. Adorei. Comecem. Abre uma conta na corretora, né? Você tem que procurar lá corretoras, as melhores corretoras do Brasil. Coloca assim, porque aí já vai te dar uma lista daquelas que realmente são boas. Abre sua conta e vai testando, vai fazendo experiência, coloca bem de pouquinho, compra uma ação, e isso é muito bacana. Você vai ver, a hora que ela cai, você fica triste, a hora que ela sobe, você fica feliz. Só que hoje, quando as ações caem, igual tivemos as eleições, caiu pela instabilidade política, mas para mim não me afeta em nada, porque eu estou visando daqui 30 anos, né? Então eu estou colocando lá, mas é para daqui 30 anos. Então se ela cair um pouquinho agora, eu sei que eu vou recompensar em outras, eu balanceio a carteira. Então isso é tudo coisa que você vai aprendendo no decorrer conforme você vai investindo. Entendi. Adorei. Até eu vou começar nisso agora. Comece. Todo mundo deveria começar, viu? Você sabe que nos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, a taxa de investidores lá é de 80% da população. Aqui no Brasil eu nem pesquisei, mas nós devemos ser o quê? 10% da população. Então temos muito a crescer. Adorei. Agora, Ju, a gente vai passar para as perguntas mais difíceis, entendeu? Bora, Que eu vamos sempre lá. brinco, que é assim, é as perguntas que mexem com todo mundo, entendeu? Teve um dia que eu quase chorei, entendeu? É assim, é assim. A gente é 1 milhão de notícias também, entendeu? Ai, que delícia, vamos embora. Ju, tem algum livro, assim, algum... Vou colocar livro, que eu acho que você gosta de ler bastante, né? Gosto. Eu vejo seus stories, eu vejo isso. Então, tem algum livro que você passou por esse ano, ou algum que você já leu, que acredita que todo mundo deveria ler? Tem. Maravilhoso, super curtinho. Quem não gosta de ler, pode ler esse livro, porque ele é super curto, você vai ler rapidinho. Esse ano eu comecei o processo de coach. Gente, e tá sendo assim maravilhoso na minha vida. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. No Brasil, a gente ainda tem um certo preconceito com a palavra coach. Eu até entendo, porque veio muita gente aí só querendo ganhar dinheiro a custas das pessoas, sem entregar resultado nenhum.
mas nos Estados Unidos isso é algo muito comum, os grandes profissionais, grandes pessoas que cresceram na vida ter um coach. E no processo de coach, ela me indicou um livro que chama A Boa Sorte. Ele é um livro antigo, bem antigo, você só vai encontrar ele digital, mas todo mundo tem que ler. Daí você entende a boa sorte, tá, gente? É uma capinha verde. Daí você entende que quem cria a sua sorte é você. Todo mundo vai ter oportunidades na vida, mas você tá pronto para aproveitar todas elas? Você tá preparado para essas oportunidades? Porque é daí que vai sair a tua sorte. Né? Se você não estiver preparado, pode passar 1000 oportunidades, você não vai aproveitar e depois, no fundo, vai ficar só reclamando que você não teve sorte na vida. Então, ele é muito... Já anotei aqui pra mim, já. É já quero. E lê assim, rapidinho, porque ele é curtíssimo. Adorei. E Ju, vamos lá. Qual o legado que você quer deixar? Nossa. Eu acho que o legado maior que eu quero deixar não vem sobre empreendedorismo, vem sobre família, né? Eu acho que assim, porque nem todo mundo vai ser empreendedor, né? Nem todo mundo vai ser investidor, por mais que todo mundo deveria ali pôr o teu dinheiro e investir, mas eu tenho essa consciência que nem todo mundo vai ser um investidor expert, que vai trabalhar nisso. Nem todo mundo vai ter um empreendimento também, uma empresa e tal. Mas todo mundo deveria ter uma boa família. Todo mundo deveria ter uma família estruturada. Para chegar lá no final da vida e olhar para trás e falar assim, cara, eu venci na vida. Independente se eu tô com 10 milhões na minha conta, independente se eu tô com 5 empresas, independente se eu tenho 1 milhão de seguidores na internet, o que vai contar é como tua família te vê lá no final. Você foi uma boa filha? Você foi uma boa irmã? Você foi um bom pai? Uma boa mãe? Você foi, né? Do que você teve. Você teve algo é muito genérico. Você foi algo, né? Importante para a sociedade. Então eu acho que é isso, família. Nem todo mundo pode não ter algo ou ter falta de algo, mas todo mundo deveria ter uma família estruturada. Eu falo que toda vez eu quase choro nessas perguntas, não sei porque eu coloco. Não, é linda, é profunda mesmo, é forte. Essa é uma das perguntas que eu né, priorizo deixar sempre, porque mexe com a gente, né? É uma coisa que quem tá assistindo entende real quem é a pessoa, né? E Ju, a última pergunta, que também é uma pergunta babadeira, entendeu? O porquê da frase de hoje, para quem perdeu, né, no nosso post maravilhoso, eu aconselho ir lá no perfil e conhecer, tá? Primeira coisa. E quem me segue, vai seguir a Ju, porque ela posta um monte de coisa para conhecer as lojas. Eu vou deixar um pouquinho no final para você falar das 2 lojas, tá, Ju? Mas assim, já segue ela, conhece um pouquinho mais do que ela faz, do que ela posta. E ela é faladeira, viu, gente? Então vai lá conhecer o Bob também. Então, ó, Ju, a sua frase de hoje foi: sorte é uma oportunidade que não foi desperdiçada. Isso? Isso. Então explica pra gente por que da frase de hoje. Então, acho que eu falei um pouquinho aí já do livro. O livro me trouxe muito essa consciência. E eu acho que assim, ó, independente da forma que você cresceu, do lugar que você cresceu, todos nós vamos ter oportunidades na vida. Uns mais, outros menos. Se você quiser chamar isso de sorte, ter mais oportunidades ou menos oportunidades, ok. Mas eu não consigo entender as pessoas que deixam as oportunidades passarem e depois falam que não teve sorte. Né? Eu falo assim, infelizmente eu vi muitas pessoas que cresceram comigo e não conseguiram evoluir na vida. E eu olho para trás e eu fico muito triste. Por quê? Nós viemos do mesmo lugar, com a mesma estrutura, até mesmo familiar, muitas das vezes, né? E por quê?
Porque deixou as oportunidades passarem. E depois não adianta a gente olhar e falar, eu não tive sorte na vida. Ai, mas aquela pessoa teve sorte e eu não tive sorte. Não, aquela pessoa agarrou as oportunidades que passaram. Do mesmo jeito que passou oportunidades, diante de todo mundo passa oportunidades. Sejam elas diferentes para mim e para você, mas passa. Cabe a mim conseguir agarrar a cada uma delas. Para mim, eu via muitas pessoas falando, acha, mas eu vou trabalhar para meu primeiro emprego, gente. Em loja, eu ganhava R$ 150 trabalhando período integral de segunda a sábado. E eu via muitas pessoas falar, eu não vou trabalhar para ganhar R$ 150 no mês para trabalhar tudo isso. Cara, era a oportunidade que eu tinha, eu não podia deixar passar. Para que hoje alguém possa falar que eu tive sorte, entendeu? Então, eu realmente não concordo com essa questão da sorte. Você tem uma oportunidade, agarra ela vai ser a tua sorte. Então, é isso. Então, olha que explicação maravilhosa. Ju, agora eu tenho também a minha frase, porque eu acho super chique vocês ter frase, entendeu? Então eu também escolho frase para a gente encerrar o nosso dia, né? O nosso convidado aí especial. Então, a minha frase hoje, que eu deixo para vocês é: quando se vive sem propósito, nenhum esforço é favorável. Muito forte. Então, também profunda para combinar com você. Acredito que fez sentido. Sim. Com o que você falou. Então, hoje a minha frase é essa. Amanhã vai estar lá no meu perfil. O pessoal que está assistindo, vai lá conferir, tá? Vai lá compartilhar, manda para todos os amigos. E sabe, gente, deixa eu só falar uma coisinha que eu penso. E até as pessoas ficam pensando, aí pode pensar assim, ai, mas qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Talvez o teu propósito é só a indignação da forma que você vive. E o teu propósito é sair dessa forma que você vive, sair desse ciclo de pobreza, desse ciclo de miséria ou de comodismo. Talvez esse é o teu propósito. Porque mudando a sua vida, você muda a tua família, você muda teus amigos. Muitas pessoas acabaram mudando e dando um outro significado para a vida porque viu eu mudando, né? Então, assim, às vezes esse é o teu propósito. Então, talvez comece com esse, no meio do caminho você vai achar ainda um outro muito maior. Com certeza, porque é que nem eu acho que a gente já falou aqui em outras lives, pessoal, não é o que faz a vida, não é hoje, amanhã, não é isso. É o tropeço de hoje, é o levantar amanhã, é o tentar amanhã. E a gente faz isso de vida, a gente chamou isso de vida. E o propósito também faz sentido, porque o meu propósito de hoje é encerrar a live, todo mundo gostar, todo mundo tá feliz. Mas amanhã pode ser outra coisa. Verdade. Total, concordo total. Então, gente, Ju, acabou nossas perguntas. Eu queria deixar esse espaço para você falar das duas lojas incríveis, fazer o network pro pessoal. Vamos então, o lá. pessoal que não conhece. Momento merchan, então. Bom, a primeira loja que eu tenho é a de acessórios para celulares e tecnologias, né? Então aqui a gente vende capinha, película, a gente vende relógios, os smartwatches, né? A gente vende todo tipo de proteção para esses equipamentos, né? Tecnológicos, damos todo o suporte também de software, de ajuda aí com sistemas, né? E a outra loja é a Only Perfumaria, onde nós trabalhamos com perfumes importados, originais, vendendo para o Brasil todo, né? E assim, gente, o perfil das duas lojas em si é que você tenha uma experiência diferente aqui dentro, né? Então, eu sempre prezo muito por isso, por um bom atendimento, para que você saia daqui sem dúvida sobre aquilo que você veio buscar. E talvez eu possa não ter aquele produto para te oferecer que você veio buscar no momento, mas a gente vai tentar encontrar aquele produto ou vai te indicar algum lugar que tenha esse produto, porque nós também somos assim. E assim, estão abertas as portas para vocês virem visitar, virem conhecer, chamar no WhatsApp, nós fazemos entrega também, enviamos para todo o Brasil. Então, pessoal de Três Lagoas e região, quero ver todo mundo também indo lá seguir as duas lojas, a Ju, dando assim, nossa carinha
vendo um pouquinho de como é a Ju no dia a dia também, né? Sim, não, eu gosto de conversar, gente. Eu faço stories, falo nas duas lojas, conto do dia a dia. E acho que isso é muito bacana, né? Aproxima as pessoas. Então, isso é super legal. Muito bem, Ju. Então a gente encerrou, não tem mais perguntas. Eu agradeço a sua participação. Depois, quando tiver no YouTube, no Spotify, eu vou te avisando. Vou avisando aqui o pessoal do Instagram. E eu espero vocês nos próximos, né? Agora é a minha parte, né? De fazer o merchan de novo, né? Semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter um episódio incrível. Então, eu espero vocês na quinta-feira que vem. E é isso, Ju. Muito obrigada. Gente, queria agradecer de coração. Eu adorei participar, amo conversar. Se quiser me chamar outras vezes, pode chamar. Não, pode Tenta deixar. ter uma data aí para dar certo isso, né? E assim, quero desejar para vocês que realmente isso cresça ainda mais, isso chegue em lugares ainda maiores, que chegue para as pessoas que precisam ouvir, que necessitam disso, que vocês tenham crescimento, tenham inteligência, sabedoria. Para que Deus leve vocês ainda para lugares maiores do que vocês já estão. Desejar para todo mundo, né, como é a última aqui, né, que você falou que está encerrando, que tenha um bom final de ano, repleto de luz, de bênção, famílias unidas, aquele espírito natalino maravilhoso que possa perpetuar também por todo o ano, que seja algo extraordinário para nós. Realmente é o que eu desejo de coração para todos vocês. Ai, muito obrigada, Ju. Eu com certeza, como eu adorei, todo mundo deve ter adorado. Então, espero vocês no próximo episódio. Ju, um beijo. Espero você também logo quando eu chegar aí pra gente se conhecer de novo, se ver de novo. Combinado. Então, gente, um beijo, viu? E um beijo pro baby maravilhoso. Aqui na barriguinha. A gente não sabe ainda se é menino ou menino? Não sabe ainda. Dia 27, então, vamos saber. Então tá ótimo. A gente já vai saber, então. Todo mundo vai lá seguir a Ju pra ver qual sexo que é. Qual sexo que é, por favor, viu, gente? Então, Ju, um beijo, boa noite pra gente. vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente!